Paz e bem, quinto ano, que saudades! Vamos começar mais uma aula de geografia? Hoje eu trago para vocês o tema A Mulher e o Mercado de Trabalho. Esse tema ele já foi abordado. Na aula de setores da economia, tinha um texto na página 72. Pode até pegar o seu livro agora para verificar e ler novamente, onde abordava ali a mulher no mercado de trabalho. Nós conversamos sobre esse tema, mas eu não aprofundei. E a aula de hoje eu vou fazer uma revisão e vou aprofundar toda essa trajetória da mulher inserida no mercado de trabalho, certo? Antes da gente começar, pegue seu caderno de geografia, coloque a data de hoje e o tema da aula. Feito isso, vamos começar. Vou passar para vocês 2 vídeos que mostram ali toda essa trajetória da mulher, toda essa mudança, né? O papel da mulher na sociedade brasileira, ele mudou. E é isso que a gente precisa enxergar, que a gente precisa ver e estudar. Então, acompanhe comigo. O universo das mulheres brasileiras passou por muitas transformações em 50 anos. Os dados do IBGE mostram que em 1960, apenas 16% das mulheres com mais de 15 anos procuravam se empregar. A maioria das brasileiras era de donas de casa. Enquanto isso, 78% dos homens com mais de 15 anos procuravam emprego fora. As mulheres que eram donas de casa tinham uma desvantagem política em relação aos homens. Nem todos os adultos votavam. Quem que não estava alistado? As mulheres. O voto é obrigado para todos, menos para as mulheres que não trabalham. Mulher que não trabalha, o voto é voluntário. O marido pode decidir que a mulher não vai votar. Então você está dando poder para alguém impedir o outro de participar politicamente. Até aqui foram 2 desigualdades acumuladas pelas mulheres: a de não disputar empregos e, além do mais, de ter o direito ao voto cerceado, se só trabalhasse em casa. Agora vem a desigualdade de renda. Em 1960, as mulheres representavam menos de 1/5 da força de trabalho. Poucas tinham renda própria. Além disso, o emprego industrial, os trabalhos mais qualificados e as posições de maior prestígio eram, e de uma certa maneira continuam sendo, redutos masculinos. A participação das mulheres no mercado de trabalho ficou muito concentrada em cargos de baixa qualificação entre 1960 e 2010. Em geral, as mulheres com pouco estudo se concentraram no trabalho doméstico. Resulta daí que em 1960 os homens recebiam salários bem melhores do que as mulheres. Eles ainda ganham mais do que elas. No entanto, essa desigualdade de renda está caindo, porque as mulheres aproveitam mais as oportunidades de escolarização do que os homens. Em 1960, nem 1% das mulheres chegava a ter diploma universitário. Em 2010, quase 10% já tinham diploma de curso superior. O percentual de mulheres com diploma universitário cresceu 67 vezes em 50 anos. No Brasil de hoje, há mais mulheres do que homens diplomados. A presença feminina cresceu nas mais variadas carreiras. Algumas que no passado foram consideradas masculinas, em 2010 abrigavam mais mulheres do que homens. Com mais escolarização, as mulheres cresceram nas ocupações não manuais, em carreiras profissionais e também no empreendedorismo. No entanto, ainda somos minoria nas altas carreiras do judiciário, no comando das empresas e entre os empregadores. Também mudou o perfil das mulheres que trabalham. Em 1960, quem trabalhava fora era jovem e solteira. Em 2010, a maioria tinha mais de 30 anos, era casada ou estava em união estável e já tinha filhos. Falando em filhos, outra coisa que mudou muito foi a maternidade. Em 1960, as mulheres brasileiras tinham em média 6 filhos.
Em 1970, as que viviam no campo eram donas de casa ou tinham pouca ou nenhuma instrução, tinham muito mais filhos do que as que viviam na cidade, trabalhavam fora ou tinham ensino superior. A maior diferença no número de filhos era entre mulheres ricas e mulheres pobres. As mais pobres tinham, em média, 7 filhos a mais do que as mais ricas. Em 2010, essas diferenças ficaram bem menores. As brasileiras passaram a ter, em média, 2 filhos ou menos. A maior diferença no número de filhos continuou a ser medida pela renda. Mulheres mais ricas têm, em média, 1 filho. Mulheres mais pobres, 3. A transformação da taxa de fecundidade tem a ver com a urbanização, que aumentou as oportunidades para as mulheres na escola e no mercado de trabalho. As próprias mulheres também mudaram. As que vivem no campo ficaram mais parecidas com as que vivem na cidade e seguiram uma tendência que já existia entre as mulheres da elite. Ao longo de 50 anos, as mulheres de todas as classes sociais optaram por ter menos filhos. Gente, esse primeiro vídeo acho que ficou bem claro pra gente, deu para entender bem o quanto a mulher mudou nesse período de 50 anos, né? Entre 1960 e 2010. Podemos perceber também a diferença da mulher do campo e da mulher urbana, a sua taxa de fecundidade que também modificou. Então vamos acompanhar comigo agora mais um vídeo. No Brasil, somos mais de 20 milhões de mulheres trabalhadoras e ocupamos cerca de 43% das vagas de emprego. Apesar de nossa participação no mercado de trabalho estar em crescimento, 57% das brasileiras trabalham fora, há um abismo quando se fala dos tipos de ocupação, dos cargos e dos salários das mulheres. Nós ainda somos maioria nas funções consideradas femininas e que pagam menos. No trabalho doméstico, por exemplo, somos 6 milhões de trabalhadoras, 92% do total das pessoas que exercem essas profissões. Por outro lado, apenas 19% dos cargos de alto escalão das empresas brasileiras são ocupados por nós trabalhadoras, e mais da metade das empresas no país assumem não ter mulheres em cargos de liderança. Quando se fala de salário, as diferenças persistem. Enquanto a renda média dos homens é de mais de R$ 1.800 por mês, nosso rendimento médio é de R$ 1.288, valor 30% inferior. No caso das mulheres negras, o abismo é ainda maior. A média salarial delas é de menos de R$ 950 por mês. Apesar de receberem salários maiores, a jornada semanal dos homens é de cerca de 40 horas, enquanto nós, mulheres, trabalhamos quase 57 horas por semana. Você ter uma ideia, em todos os países do mundo, no setor público, a ocupação é majoritariamente feminina, porque justamente é algo que é mais seguro, as mulheres fazem concurso, elas têm o melhor desempenho nos concursos. E, ademais, dentre as atividades mais precárias, eu também tenho uma maioria de mulheres. Uma profissão em que você poderia ter maiores salários, que são as profissões liberais, advogado, juiz, professor universitário, dentista. Então, todas essas profissões estão bem feminizadas, mas, por exemplo, um cirurgião, que é uma profissão médica que ganha mais, os cirurgiões são majoritariamente homens, minoritariamente mulheres. Quando você vai ver profissões médicas, como, por exemplo, pedicure, como, por exemplo, dermatologista, como, por exemplo, ginecologista, aí você vai ter uma maioria da profissão que é constituída de mulheres, e são as profissões que são menos bem pagas em relação a, por exemplo, neurologista, médicos, etc. Setor industrial é o setor que melhor remunera.
Os setores que pior remuneram são serviços e o comércio, né? Porque, enfim, justamente tem mais rotatividade, mão de obra menos preparada. Você, para ir para o setor industrial, você tem que ter tido uma formação mais técnica, etc. E os salários lá são mais altos. As mulheres nunca tiveram uma grande representatividade no setor industrial. Elas são majoritariamente no setor de serviços, onde tem muita prestação de serviço a famílias, a indivíduos, a pessoa física, né? Não é só prestação de serviço às empresas, onde também a participação das mulheres é menor. Elas são completamente ausentes num setor surpreendente, que é o setor de transportes, porque afinal de contas hoje todo mundo dirige. Tem outros setores, como o setor de alta tecnologia, onde a participação das mulheres também é pequena. E eu, como tenho uma filha engenheira que trabalha no setor de TI, eu acho que o que explica isso é um pouco a própria trajetória universitária, educacional, porque tem entrado mulheres, mas realmente é um setor tão sexuado, é um lugar onde tem tanto homem, que eu me lembro que a minha filha, quando estava no segundo ano, ela falou assim para mim, eu acho que eu vou mudar, porque são 5 meninas para 45 meninos. Então, é um ambiente, às vezes, difícil de você conviver com ele, né? Que apesar da grande presença de meninas, né, nas universidades, elas se voltam mais para determinados setores que para outros. Eu não acho que é em função das suas habilidades, eu acho que talvez por desconhecimento das atividades, né, da carreira que você pode desenvolver num determinado setor, e depois pela questão da baixa mixidade. Eu acho que a baixa mixidade é um freio à entrada de mulheres. Eu tentei trazer a aula de hoje um pouquinho diferente para vocês. Como eu já tinha abordado esse tema, até ao vivo nós corrigimos os exercícios da página 73, que falava também sobre o mercado de trabalho, né, e a mulher, essa questão da desigualdade familiar. Então eu já tinha conversado com vocês, achei melhor trazer em forma de vídeos para abordarmos novamente esse assunto que é tão importante, né? Atualmente, no Brasil, existem 51% de mulheres em sua população total, né? Então, a população total do país está na casa de 212 milhões de habitantes. 51% são de mulheres e 49% de homens. Então, tem mais mulheres do que homens no Brasil. Precisamos lutar pela igualdade de salário. Espero que tenham gostado da aula. A tia Mariana não falou tanto hoje, porque eu já tinha abordado esse assunto com vocês, mas eu queria revisar e aprofundar isso, né? Então eu achei melhor que vocês pudessem perceber em falas de outras pessoas, em animações, em entrevistas, enfim, né? Que fosse uma aula mais interativa. Então é isso que eu quis trazer para você hoje, tá? As atividades eu vou postar no plural, lá na plataforma, e na próxima semana eu vou corrigir com vocês ao vivo, tá certo? Um beijo grande no coração de cada um. Estou com muitas saudades de vocês. Paz e bem, e tenham um excelente final de semana. Dê um abraço na família de vocês por mim. Tchau, gente! Até a próxima!
Ele está em todo lugar. Não se cale, denuncie. Diga não ao trabalho infantil.